Muito boa noite, está começando o Canelada em todas as plataformas aqui pela Jovem Pan. Muito boa noite, menos para o torcedor do Corinthians. O Corinthians segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vencia o Internacional até os acréscimos da segunda etapa, quando levou o gol de empate jogando em casa. Complicada a situação do Corinthians, que agora tem 12 dias de data FIFA e vai permanecer os 12 dias de data FIFA dentro do Z4, da zona de rebaixamento do Brasileirão 2024. Você já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, rodada movimentada, agitada. Eu estou nessa com o nosso Bruno Prado, Mauro Betting, Flávio Prado. Mauro Betting, o Internacional arranca um empate nos acréscimos. Eu estou dando uma olhada aqui nas imagens que chegam lá da casa do Corinthians, jogadores do Corinthians daquele jeito. Olha a cara do Memphis Depay, desolados os jogadores do Corinthians. O torcedor também sai preocupado da arena. Mauro Betting, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan, Mauro. Boa noite, sempre um privilégio, bacana estar de volta, ainda não tinha voltado ao Canelada, é sempre um prazer estar com o torcedor da Jovem Pan, você, Pedro, daqui a pouco o Bruno e o Flávio também. Jogadores desolados, sim, o Charles, volante do Corinthians, que entrou na segunda etapa com uma cara realmente muito mal e tal. Bacana a reação da Neoquímica Arena, dentro do possível aplaudido, mas foi muito dolorido o empate. A sensação até anímica de que o Corinthians perde mesmo 2 pontos e pela situação ainda delicada na tabela do Brasileiro, perde mesmo 2 pontos, né? Ganha 1 ponto, talvez poderia ter tido realmente melhor sorte num jogo lá e cá bem legal que foi esse Corinthians 2 Internacional 2, mas para o dono da casa fica essa sensação e mantém-se a matemática e mantém-se uma escrita muito perigosa. O Corinthians segue com menos de 1 ponto em média por jogo, e se, claro, mantida essa média, apesar da evolução técnica, pelo menos de desempenho alvinegro, o Corinthians chega com chance de chegar a 38 pontos ao final do campeonato. Com 38 pontos, é praticamente impossível que uma equipe se mantenha na Série A. Os outros também não estão legais. O Fluminense, por exemplo, está nessa disputa, volta a ter um jogo a menos que o Corinthians, e esse era um jogo até animicamente o Corinthians poderia ter feito melhor e até fez. Primeiro tempo, com 2 minutos, uma saída errada de bola do Rômulo, o Memphis encontra o Yuri para fazer 1-0. Aí o jogo estava mais ou menos equilibrado, o Inter vai buscar um empate, num lance fortuito, né, do Bartolomé, que o Corinthians deu muito espaço, ele chuta a bola desvio no Gustavo Henrique, né, encobre o Hugo 1-1. Aí na segunda etapa, um jogo mais lá e cá, o Corinthians consegue um gol logo no comecinho, em posição de impedimento do joelho esquerdo do Yuri Alberto, fica lá e cá, sem muitas ideias e tal, mas tem o lance de pênalti que aconteceu, um braço descuidado do jogador colorado, pênalti bem batido pelo Yuri Alberto, e o jogo caminhava para a vitória corintiana, quando no final o Matias faz um golaço de letra, bate no zagueiro, ainda desvio do Hugo, e quase em outra saída infeliz, o Inter vira o jogo para o próprio Matias. Aí seria um desespero total, mas a impressão que se tem na Neoquímica Arena de atletas e torcedores, que é aquele jogo que precisava da virada de chave. Ainda não foi dessa vez, e pela jornada tripla corintiana, que é a Copa do Brasil, é Sul-Americana e o próprio brasileiro, não está nada fácil, o que é mais importante, a permanência corintiana na Série A. E todo jogo, antes da bola rolar, já era esse o discurso, todo jogo em casa é uma final. O Corinthians agora vai ter 9 partidas, 5 em casa, mas são jogos complicados, difíceis. E o que é o futebol? O Corinthians jogou mal no Maracanã, mas ainda saiu vivo da Copa do Brasil. Podia ter levado 2, 3 daquele Flamengo em outro ritmo, com o Felipe Luiz. Hoje o Corinthians jogou bem, podia ter vencido o Internacional e não venceu. Flávio Prado, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. A sua avaliação sobre esse Corinthians, esse empate contra o Internacional, que castigo. O Corinthians leva um empate nos acréscimos da segunda etapa, Flávio. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mauro, amigos. Realmente o Corinthians não mereceu empatar o jogo, não. Ele fez para ganhar. Inclusive, o Corinthians buscou o gol, enquanto o Internacional, quando empatou a partida, começou aquela enrolação, aquela frescura que eu detesto, jogador caído no chão, jogador travando o jogo e tal. O Inter não queria o jogo, não queria o jogo. Enquanto isso, o Corinthians fez um gol, foi bem anulado, fez o segundo gol, né, e valeu. Pênalti para mim marcável, então tudo bem, não foi nenhum absurdo a marcação desse pênalti. E o Corinthians procurando, mesmo quando ele fez o segundo gol, ele continuou procurando o gol. Continuou procurando. Só que aí o Inter se coçou um pouquinho, parou de palhaçada, começou a jogar futebol. E aí teve a felicidade. Falando de felicidade do Internacional e de infelicidade do Corinthians, acabou saindo o segundo gol. Ok, não mereceu, mas não adianta, né? Continua na zona de rebaixamento. É a tal história. Quando você faz um
um período muito grande, ruim num campeonato de esporte, você não pode mais dar azar, você não pode mais ser infeliz no jogo. O Corinthians ele tem que ser preciso, ele não pode falhar mais. E acabou sendo uma falha. Embora ele não merecesse o resultado, ele teve o resultado. E aí fica muito complicado, porque vai continuar na zona de rebaixamento. Vai aumentando a pressão, vai sendo uma coisa muito difícil. Não deveria empatar? Não, deveria fazer 3 pontos. Fez? Não fez. Foi infeliz? Foi infeliz. Mas o problema não foi hoje, o problema são os jogos anteriores que levaram o Corinthians a essa situação terrível que ele está. O risco, claro, continua muito grande de rebaixamento. E acho que a gente também pode questionar aqui as escolhas do Ramon Dias, as substituições, porque o Corinthians vinha jogando bem. Aí ele coloca Ranielli, Félix Torres, Hugo. O Internacional vai para cima do Corinthians. E o Corinthians nessa situação, precisando da vitória, eu não entendi essas substituições do Ramon Dias. Mauro Betting, eu lembro que até a gente comentava no bate-pronto algumas das escolhas aí do Ramon, da opção dele de entrar com um time diferente contra o Flamengo. Hoje eu achei que ele mandou muito mal nas substituições, Mauro Betting. Era jogo para o Corinthians continuar em cima do Internacional e definir o quanto antes a vitória, que ficou muito próxima desse time do Corinthians. Mauro Betting. Ficou sim, Pedro, digamos, vai tentando achar o aspecto positivo para quem em casa perde 2 pontos, ganha só 1 e pela luta que eu falei há pouco, mas sempre lembrando que até pelo momento muito bom do Inter do Roger, não é um demérito você empatar com um time que está melhor, que é melhor, que tem um trabalho que é há menos tempo do Roger, se comparado ao do Ramon, mas muito melhor também pela qualidade, pelo fora de campo, muito menos atribulado do Corinthians. Isso faz parte de um pacotão que atrapalha o Ramon, atrapalha os jogadores, além dos que eles se atrapalham, e das tantas mudanças do Corinthians. E, de novo, as mudanças do Ramon não foram felizes, mas eu, sei lá, não vou aqui demonizar o Ramon Dias, até porque foi a partida, de um modo geral, boa contra o time que é melhor, que está melhor, e que do lado, sobretudo, do Internacional, historicamente, tem uma rivalidade gigantesca com o Corinthians, né? Passa muito pela final de 2005, polêmica no Pacaembu, não foi a final, mas o jogo que acabaria decidindo o título para o Corinthians, passa pela conquista corintiana em pleno Beira-Rio da Copa do Brasil de 2009, aí tem que voltar muito no tempo, mas passa pela primeira final nacional disputada pelo Corinthians contra aquele maravilhoso Inter do saudoso Rubens Minelli, bicampeão nacional, equipe então com a melhor campanha da história até hoje, desde 71, se quiser de 59, sem entrar mais polêmicas, o melhor desempenho da história de um campeão brasileiro foi o Colorado do Minelli, bicampeão em 76. Então passa por muito disso. E o Inter sai felicíssimo, claro, em buscar o empate como conseguiu, quase que no finalzinho consegue a virada, mas eu vou tirar um pouco da conta do Ramon Dias. Eu acho que é mérito do Internacional, não que tenha feito o segundo tempo brilhante Colorado, mas as alterações, e não só no caso do Ramon, mas eu entendo que às vezes você pode botar um Messi com 27 anos no time e dá errado. Às vezes você pensa direitinho, é uma alteração que todo mundo faria, o que a lógica pede, o jogo pede, aquele momento da partida também pede, mas dá errado. Ou o adversário tem uma resposta melhor, ou uma pisada de bola individual, não estrutural, ou um erro de arbitragem, que não me pareceu o caso hoje na Neoquímica Arena. Enfim, eu acho que não foi feliz, não rolou, mas muito porque falta muita coisa ainda do Corinthians e ficou evidenciado. Até para essas coisas do futebol. Você toma o gol de empate, o primeiro que levou, toma o golaço de virada que tomou, de virada de empate de novo que tomou, mas é dever dizer também que o Corinthians ganhou um prêmio, que foi o primeiro gol, né? Uma infelicidade do Romo para o Memphis muito bem, para o Yuri Alberto de novo se superar. E um jogador tão criticado e muitas vezes com muita razão e muita emoção como o Yuri vai se superando, não é só a lei do ex, ele é o grande artilheiro corintiano na temporada e pode, inclusive, se fizer mais um gol, igualar a melhor temporada goleadora dele pelo próprio Internacional. Então você vê que até o Yuri Alberto está se recuperando. Numa dessa, o Corinthians vai na do Yuri Alberto também. 20 gols na temporada para o Yuri Alberto. Flávio Prado, falei aqui do Ramon Dias. Eu entendo o torcedor corintiano que está deixando o estádio, está ligado aqui na Jovem Pan, pelas zonas do rádio, nos acompanhando também pelo YouTube, e que está revoltado com o Ramon Dias pelas substituições, mas olhando para o jogo que fez o Corinthians e para o lado individual de alguns atletas, o Yuri hoje tem que ser destacado. 2 gols, a lei do ex, e chegou a 20 bolas na rede nessa temporada, Flávio. Olha, eu não acho grande coisa o trabalho do Ramon Dias. Realmente acho que não tem necessidade de você trazer um técnico para fazer isso. Ele é bem básico. As substituições são todas mais ou menos programadas. Não tem criatividade, não acrescenta nada, né? Mas hoje o time do Corinthians estava muito intenso. Ele tinha que trocar. Tinha jogadores que não estavam aguentando mais nem andar em campo, né? Então foi uma questão de necessidade mesmo. Hoje
Pela intensidade do time, ele não tinha muito o que fazer. E o Roberto foi um destaque do jogo desde o começo. Ele estava muito bem, ele fez o gol no começo, procurou, saía pelos lados do campo, invertia com o Depay, criou jogadas, teve coragem de bater o pênalti sob toda a pressão que ele vive e tal. Então foi o melhor jogador, para mim o melhor jogador da partida foi o Roberto. Foi muito bem realmente no jogo, mostrando 20 gols, né? Então não é pouca coisa o que ele está fazendo. E realmente mostrando o quanto é injusto tudo isso, que se pega no pé dele, que se enche o saco dele. Realmente ele foi, para mim, o melhor jogador da partida. Se teve alguém que não mereceu tomar aquele gol, né? Pro lado do Corinthians foi o Roberto. Ele realmente fez uma partida muito interessante, muito boa, e foi buscar os gols e fez 3, na verdade, né? Um foi bem anulado, mas ele fez o terceiro e quase fez o último no final aí. A bola de cabeça, quase ele consegue fazer o gol, já quando estava 2-2, já no finalzinho. Quem diria, né? Mas está aparecendo no momento que o Corinthians mais precisa dele, no momento importante, crucial da temporada, o Yuri Alberto. Gostei, sobretudo no primeiro tempo, Mauro Betting, da dupla. Yuri Alberto, Memphis Depay, a segunda assistência do Memphis com a camisa do Corinthians. E o Yuri crescendo no momento que o Corinthians mais precisa dele na temporada, Mauro. Se você pegar os goals and skills, menos gols e menos skills do Yuri Alberto, você pegar os piores momentos, comparar os piores momentos do Yuri Alberto, são alguns lances inacreditáveis para aquele atacante que jogou bem no Santos, que foi para o Internacional, foi para fora, chegou à seleção brasileira, começou bem no Corinthians, que pagou muito pela vinda dele, e não se pagou no ano passado, teve lances bizarros. Mas nesse ano, pelo desempenho, e não só os gols, mas algumas jogadas, Yuri vai se superando até dentro das limitações. Ele não é tão ruim como esse compacto, também não é tão bom pelo preço, não vou dizer absurdo, que é até um desrespeito, mas um preço muito exagerado pelo qual o Corinthians, não é dele. Corinthians, não é dele. Aquela coisa que aconteceu, até citando um outro atacante do Colorado, o Leandro Damião, quando o Santos pagou 42 milhões. Acabou com a carreira dele. Exato. Algumas coisas você cobra. O próprio Vitinho, quando chega em 17 ou 18 ao Flamengo, então como o jogador mais caro rubro-negro, ele paga, gente, não é culpa dele, ele pagou, legal, tal, quer dizer, aí você acaba cobrando. O próprio Coronado, que não é mau jogador quando joga, não consegue jogar os 90 minutos, ou nem sempre joga na intensidade, o Coronado é um bom jogador, mas não para pagar o salário dele. E o Memphis, pela realidade do futebol brasileiro sul-americano e pela realidade do Corinthians, evidentemente ele é muito caro. Claro que tem um astral legal, bacana que ele deu o passe pro gol, mas, por exemplo, na primeira etapa ele isola um lance ali, que foi um lance estranho, que tem um negócio assim que não se paga, e ele visivelmente está fora de forma. E para entrar em forma, claro, ele precisa jogar. E a gente tem um pouquinho de paciência que a torcida, de novo, está abraçando o time, está abraçando o Memphis. Mas que está muito longe para o custo-benefício fechar, não tenha dúvida. Independente da maneira se vai pagar, se é o seu Sport da Sorte que vai pagar, se é o Corinthians que vai pagar. Se alguém vai pagar. Alguém vai pagar também, né? Infelizmente, bem colocado pelo Flávio mais uma vez, mas enfim, é isso. Ainda está devendo bola. E vai demorar para chegar num nível futebolisticamente, sem contar a questão financeira, para análise, mas que sempre deve ser contada para qualquer coisa. Eu adoraria ter uma Ferrari na garagem, mas não tem a menor condição, né? Ela vai ficar lá encostada, vai perder o ritmo de jogo a Ferrari, não tem nem como pagar PVA, seguro nem se paga, enfim. Então, assim, é questão de equacionar. E para um Corinthians que deve 2 bilhões e 100 milhões, de novo vocês falando da dívida, gente, a gente é obrigado a falar, né? E você com essa dívida pagar por isso, ainda que seja um patrocinador que arque com 70%, 75%, a gente tem que analisar. Agora, voltando dentro de campo, ainda está devendo. E natural que esteja devendo. E é difícil imaginar, se o Depay tem 30 anos, né? Isso. Hoje você olha, eu converso muito com o Bruno sobre isso, cada vez mais o jogador encerra a carreira antes. Eles começam muito cedo, o ritmo exigido é muito elevado, então psicologicamente, fisicamente, o jogador vai caindo mesmo. Mas tem alguns casos que a gente está vendo aqui no futebol, digamos, moderno, que o jogador ultrapassa facilmente os 40 anos jogando bem. Alguns, muito por causa da tecnologia, mas bem poucos, viu, Pedro? Planeta. Bem poucos. Pode ver que hoje o número de jogadores parando antes é um negócio impressionante. Pode ver, você tem jogadores com 30 anos que eles parecem veteraníssimos. Outro dia a gente falava, aí o Bruno até chegou aí, até para a gente comentar isso, para lembrar. Jogadores de 32 anos. Neymar, Casemiro, qual é o outro? Coutinho. Esses jogadores não parecem veteranos? Não parece que você fala, esses caras são jogadores veteranos. O jeito, a postura dele de jogador de futebol, postura de veterano. O Coutinho parece um veterano, tem uma habilidade impressionante, veterano. O Casemiro, você olha o jogador que faz finzão de carreira, assim, aquele, quando o cara já, que a boleirada chama de roubar, né? Já estou naquela fase de jogar, tá no United, é verdade, mas parece um jogador veterano. Então, esse é um problema muito sério, e o Depay, ele tem 30. Mas você olha, né?
Eu não sei se ele vai voltar até a condição que ele já teve. Mas ele tem uma habilidade absurda. Ele com a bola no pé é ótimo. Ele rende assim. Agora, esperar aquele cara fininho, não sei não. Acho que não terá. Agora, o Ronaldo parecia um barril e ele fez uma diferença enorme no Corinthians, né? Não quero comparar o Ronaldo com o Depay, óbvio. Mas ele fez uma diferença enorme porque o nível do jogo é muito baixo. Então, você pode fazer diferença mesmo fora de forma, mesmo sem a sua plenitude. Imagino que o Corinthians esteja imaginando que vai acontecer isso com o Depay. Talento ele tem. Saber jogar, ele sabe jogar. Sim, claro que tem. Não quero comparar do Brasil, América do Sul. Aí fica, desculpa a questão, Pedro, se ele chega num Botafogo hoje, num Palmeiras, num próprio Flamengo, que está crescendo, ótimo resultado, enfim, time mais estruturado, talvez menos pressionado em relação ao rebaixamento, mas tem outros tipos de pressão, ele poderia já render mais. É evidente que não só o Memphis, qualquer jogador em qualquer posição, mas mais, outras menos, né? Mas o Corinthians também, pela fase atual, não ajuda ninguém, né? Verdade. Acho até que o Corinthians emendou uma sequência de bons resultados e nem sentiu tanta falta assim do Memphis, está sentindo agora, de repente. Está sentindo mais agora, porque pegou uma sequência aí, classificação para a semifinal de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana. Mas é aquilo, o Memphis Depay, sabe jogar, ele sabe jogar. Talento ele tem. Só que, Bruno Prado, já não estava jogando há algum tempo, né? Alguns meses parado, Memphis Depay. A última temporada com a camisa do Atlético de Madrid, também pela seleção da Holanda, foi a temporada que ele mais desfalcou o seu clube e a sua seleção. Foram 28 partidas. E chega aqui no futebol brasileiro, a gente já está numa reta final, o ritmo pegando, e ele está chegando como se tivesse, sei lá, num campeonato paulista, Bruno Prado. Até pegar forma, ritmo, vai demorar. Ele está numa pré-temporada, assim. Ele estava parado, de férias, depois da Eurocopa, e está retomando. Havia, claro, essa preocupação, né? Pelo menos a chance disso acontecer era grande. É que sempre as coisas elas andam muito exageradas, para cima e para baixo. Quando o Memphis chega, assim, parecia, nossa, agora vai mudar o mundo. Claro, uma contratação de impacto, sem dúvida, um jogador importante, um jogador que jogou Copa do Mundo, Eurocopa, jogou em times importantes, um holandês chegando aqui, o que não é tão comum. Então, claro que era uma contratação que chamaria atenção, mas assim, é cada vez mais claro que as coisas elas não podem ter um meio termo, elas têm que ser ou fantásticas ou uma porcaria, assim, é uma coisa meio maluca. O Memphis era uma contratação que esse risco dele demorar um pouco para entrar em forma era claro, era óbvio. Ele é um jogador que já estava alguns meses sem jogar, com 30 anos, não é nada tão anormal, ele ainda está fora do seu ritmo natural. Então, ele aos pouquinhos vai retomando. Hoje ele jogou mais tempo, hoje foi o jogo que ele jogou mais tempo. E daqui a pouco ele deve estar melhor, mas o Corinthians está numa reta final de Campeonato Brasileiro e é uma pancada muito forte, né, para um time nessa situação tomar um gol nos acréscimos. E a rodada ela não está ajudando nada o Corinthians, né? A rodada é muito ruim para o Corinthians. Uma rodada em que o Criciúma venceu, em que o Fluminense venceu, o Grêmio venceu, Cuiabá venceu. Cuiabá está a 3 pontos do Corinthians. Vitória foi buscar o empate. Vitória arrumou um pontinho improvável ali, estava tomando 2-0 em Minas. Quase virou o jogo. E agora, não sei, eu estava descendo. O Juventude fez 1-0 no Vasco, em São Januário. O jogo começou às 9 agora. O Juventude fez um gol. Se o Juventude ganha esse jogo, é mais um que distancia. Então o Corinthians hoje foi uma pancada forte, tomar aquele gol no finalzinho. Mas é uma questão. O campeonato de pontos corridos, ele cobra um preço. Esses exageros às vezes acontecem porque as pessoas individualizam um esporte coletivo. E o coletivo não é só no campo, os jogadores. O coletivo é o clube inteiro. O Corinthians ele está nessa situação não é por causa de um ou outro jogador. Ele está nessa situação e não é só por causa dessa diretoria atual que eu acho muito ruim. Mas é um histórico, uma coisa que vem. Ano passado também brigou para não cair, que esse ano ficou mais rodadas na zona de rebaixamento. Mas ano passado a briga do Corinthians também foi contra o rebaixamento. Pela dívida que o Mauro falou aqui no início, que ela vai ser falada sempre porque é talvez a principal causa, assim, dessa situação no Corinthians. Você perde poder de investimento, aí você tem com frequência atrasos salariais, atrasos no pagamento de dívidas para outros clubes e também dos jogadores. Então o Corinthians está nessa situação de brigar para não cair de novo por uma questão estrutural, né? Então não é o Memphis Depay, o herói que vai descer aqui e vai resolver tudo. Como em certo momento parecia que tudo era culpa do Yuri Alberto. O Corinthians está assim por causa do Yuri. Não, cara, ele teve momentos ruins, mas ele é um bom jogador, hoje meteu 2 gols. Então não tem herói e vilão. As coisas acontecem de maneira... por causa de uma questão estrutural do clube. Mas hoje foi uma rodada terrível. E o campeonato de pontos corridos cobra o seu preço. O Corinthians até teve uma melhora, mas aquele péssimo início, o preço será
cobrado até o final do campeonato, como também acontece com o Fluminense. O Fluminense melhorou, claro que melhorou. Mas como ele começou muito mal, ele ganha uma, duas, ele perde uma, ele já está lá embaixo de novo, ele não consegue sair. Só vão conseguir, se conseguirem sair no final, tanto o Fluminense quanto o Corinthians. Então é um campeonato que cobra o seu preço. Eu estava descendo aqui com o Zé Manuel, trabalhei com ele no jogo do Flamengo. O Corinthians deu uma empolgada aí nos últimos tempos, mas se você olhar no Brasileiro, fazer uma análise bem fria assim, no Brasileiro, que é o campeonato mais importante, que ele luta para não cair, é muito mais importante não cair no Brasileiro do que ganhar a Copa do Brasil ou ganhar a Sul-Americana, ele não ganhou tantos jogos nesse bom momento. Ele ganha da Sul-Americana 2 jogos do Fortaleza, muito legal. Ele reverte uma situação contra o Juventude na Copa do Brasil, tinha que fazer 2 gols, fez. Mas se você pegar o Brasileiro, ele ganha do Flamengo, uma boa vitória, importante, mas aí ele perde do Botafogo, ele ganha do Atlético Goianiense, mas ele perde do São Paulo e agora empata com o Inter. Ou seja, dos últimos 5 jogos ele só ganhou 2 no Brasileiro. Aí no meio disso tem vitória na Sul-Americana, tem vitória na Copa do Brasil, mas no Brasileiro, que era o mais importante, essa reação ela não foi tão forte se a gente olhar os pontos, olhar bem frio. Esquece o campo, olhar tabela, tabela, número. Não foi uma reação tão forte em pontos, não. Hoje mereceu ganhar, mas não ganhou, né? Sim. Não adianta, não tem jeito. Era melhor não merecer ganhar e ganhar. Se você for olhar não é verdade? Pragmaticamente nesse momento tem que somar ponto para não cair. E hoje foi um problema. Realmente o Corinthians jogou um futebol melhor que ele vinha jogando. Mereceu ganhar o jogo, repito mais uma vez, mas não ganhou. Ficou um ponto só, aí mais uma rodada que passa. E ele está na zona de rebaixamento.